Eu sou o Gustavo Pessali e nós somos a Valente Respessali Sociedade de Advogados. Nossa sócia Júlia Valente está aqui atrás, acompanhando a gente nas gravações. E esse é o nosso mais novo projeto para 2018. A gente está com a ideia de fazer conversas mesmo, bem informais, trazendo um pouco de temas atuais, de relevância para o direito e para as discussões de cidadania na nossa sociedade. E o tema de hoje é um tema muito relevante para nós, porque é o carro-chefe do nosso escritório, que é a questão da violência machista, que ocorreu muito em 2017, com diversos aspectos importantes que a gente quer fazer essa retrospectiva e algumas reflexões, não é isso, Mária? Isso, o Gustavo fala que ocorreu muito em 2017, mas a gente sabe que historicamente vivemos uma sociedade machista, misógina, que as violências de gênero elas são recorrentes o tempo inteiro, né? E se discute o que é realmente a violência de gênero, o que é o assédio, o que é o abuso. 2017 foi um ano que as mulheres ganharam visibilidade, deixaram um pouco o silêncio de lado, com uma agência mais visível no mundo do trabalho, nas políticas públicas e com movimentos relevantes. O meu primeiro assédio no Brasil, que mostrou como as pessoas, uma hashtag, que mostrou como as pessoas encaravam, sofreram assédios e abusos desde a infância. Foram mais de 82 mil casos selecionados pelo site Think Olga, e em 2018 não começou diferente. A gente viu nas premiações que ocorreram nos Estados Unidos, premiações de TV e cinema americanos, que as mulheres estão falando, elas se pronunciaram sobre a indústria, tanto a indústria cinematográfica, televisiva, mas também em outros lugares de trabalho. O movimento Time's Up é liderado por atrizes muito famosas nos Estados Unidos, ganhadoras de grandes prêmios como o Oscar. E no Globo de Ouro, no início do ano, em janeiro, a apresentadora Oprah Winfrey, né? que ganhou o prêmio com destaque de obra, né? Do tempo, historicamente relevante, ela abordou um discurso que ela endereçou as mulheres negras, ela se reportou à sua família, ela assistindo TV, quando o primeiro ganhador de Oscar negro recebeu na década de 60 o primeiro Oscar da comunidade negra. Ela viu nessa representatividade que ela poderia também sair da situação que ela vivia, em que a mãe trabalhava o tempo inteiro, né? Que a mãe, pouco educada formalmente, saía para trabalhar para sustentar a família, e ela percebeu que naquele momento ela poderia deixar de ter o destino da mãe dela. E a apresentadora fala da impunidade também em relação a casos de estupros de mulheres negras nos Estados Unidos. E ela cita a Race Taylor, né, Gustavo? Eu acho que o discurso dela foi muito tocante, né? Eu fiquei, pelo menos, muito emocionado. A Oprah, ela é incrível, assim, a forma como ela se posiciona, as próprias pausas dela são uma coisa que realmente tocam a gente e todo o discurso dela. O que mais mexeu comigo foi essa questão da representatividade mesmo, sabe? Ela falando assim, deixando bem evidenciado que representatividade importa mesmo. E ela tentando se comunicar diretamente com as meninas negras mesmo, sabe? E isso é conectado com um pouco do que você falou. A gente vive numa sociedade marcadamente racista mesmo, patriarcal. Então, a importância dos feminismos na luta por direitos, porque afinal a gente está tentando trazer aqui uma perspectiva jurídica, né? E aí, quando a gente fala dessa questão da impunidade, desse caso que a Oprah trouxe, nós temos que trazer essa reflexão para o Brasil, um país marcadamente machista, racista, né? Então, assim, quando a gente reflete, por exemplo, no caso Maria da Penha, que foi um caso paradigmático, que foi analisado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e nessa situação verificou-se que haviam ocorrido inúmeras violências diretamente a vida dela mesmo, né? Ela correu o risco de morrer, ficou paraplégica em decorrência das agressões sofridas pelo seu ex-marido.
Essa denúncia tramitou durante muitos anos dentro da justiça brasileira sem que houvesse uma resposta adequada do Estado brasileiro. Lembrando que quando a gente fala, né, o Estado brasileiro ele tem a responsabilidade, por meio de suas instituições, Defensoria Pública, Ministério Público, o próprio Judiciário, de buscar investigar esses casos de violência, sancionar os perpetradores dessas violências e reparar as vítimas. E isso não ocorreu. Foi um caso que chegou a prescrever depois de mais de 20 anos aí, tramitando, sem que ele fosse responsabilizado. E aí a Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro, né, responsabilizou e recomendou que fossem criados institutos mesmo para garantir que os direitos das mulheres fossem garantidos. E aí veio a Lei Maria da Penha, a 11.340, que é uma lei muito importante, que criou aí as delegacias especializadas em violência contra a mulher, que criou as varas especializadas em analisar a violência contra a mulher também na justiça, que são extremamente importantes, né, Mari? Isso. Só para lembrar, a lei é de 2006, né? Uhum. E assim, no estado de São Paulo já tinha algumas delegacias especializadas, mas no estado de São Paulo, né? Não era uma política nacional, isso, né? E é super recente, 2006, gente, há 11, 12 anos atrás, só que a gente resolveu fazer o estado, né? O instituto mesmo que pensasse na violência de gênero, nas suas implicações, na questão patrimonial, física, psicológica. E é o que a gente trabalha mais, assim. Só para lembrar também que os casos de violência de gênero, as pessoas tendem a achar, no senso comum, nada crítico, que a violência de gênero acontece com uma parcela da população apenas, parcela pobre, parcela marginalizada, vulnerável. Não. E é por isso que esse movimento das atrizes, né, famosas, que ganham muito dinheiro com super salários, né, é importante, porque acontece com a Maria da Penha, que era família, classe média, né, com o marido professor universitário. Sim. Acontece com as mulheres nas periferias, nas favelas, mulheres invisíveis, invisibilizadas. E acontece também nesses lugares de supervisibilidade também, né? Sim. Acontece como aconteceu com o produtor Howard Weinstein, um grande produtor que importante na indústria, tanto no cinema alternativo, em Sundance. E não só, né, Mari? Vindo aqui para o Brasil mais uma vez, a gente teve José Wilker, teve a questão do cantor Vitor, né? Ou seja, inúmeras pessoas que são personalidades mesmo, que estão na mídia todos os dias e se utilizando, inclusive, desse espaço de poder que eles têm, de influência, para perpetrar esse tipo de violência, né? E continuar perpetrando, né? Porque quando as vítimas, no Brasil, por exemplo, a gente viu bastante disso, quando as vítimas conseguem falar, né, se sentem confortáveis para poder denunciar, vem uma enxurrada de outras denúncias sobre elas, né? Ah, não, calúnia, difamação, ou não é bem assim, não foi bem, né? O que você está sentindo talvez não seja o assédio, né, o que tem acontecido, ou isso acontece mesmo, o ambiente de trabalho é assim, você tem que aceitar, ou foi uma piadinha, é o que a gente escuta nos ambientes de trabalho todos, né, hoje. E o mais importante desse tipo de situação, Mari, pelo menos que eu percebi, foi a questão, por exemplo, do Big Brother, né? O rapaz ele foi super agressivo com a namorada dele dentro do programa e isso gerou um debate na sociedade. Eu acho que esse processo de letramento mesmo, de entendimento do que é violência, do que não é muito importante. E no final das contas ele foi expulso. Né? Mas a gente também vê retrocessos, né? Sim. Se em pleno 2018 a gente tem que discutir uma letra de uma música que fala que pode, né, dar bebida, estuprar e depois tacar na rua, e a gente tem que ter que discutir isso. Ainda haver ponderações, isso, né? Não, como se fosse razoável. É uma música, na balada todo mundo vai dançar, né? Agora eu queria trazer uma outra questão também, Mari, que é que essas campanhas na internet elas trazem também, que está muito relacionada a uma prática que, enfim, a esquerda usa muito, que é a do escracho. A gente acompanhou e discutiu alguns casos, inclusive na época a gente estava no Equador, né? Um caso muito emblemático aqui em Belo Horizonte, enfim. Mas que está relacionado ao fato dessa tentativa de exposição dos abusadores, né, na internet. E eu queria saber um pouco assim, da sua opinião sobre isso, de como que se dá... Enfim, assim, se você acredita que numa perspectiva de justiça,
esse tipo de tentativa de reparação é válido, ou quais são os riscos que isso traz, inclusive, para as pessoas envolvidas nessas situações? Isso, Gustavo, é super sério a gente tratar esses casos, né? É importante que a vítima consiga se expressar, que ela denuncie mesmo, que ela saia do lugar de silenciamento que a sociedade a coloca, mas tem que tomar cuidado para não ser revitimizada. Muito do que a gente tem visto, inclusive, são casos em que as mulheres, elas finalmente conseguem criar forças para denunciar, para trazer à luz mesmo esses casos que são gravíssimos, mas muitas vezes o próprio agressor, ele reage, né, na medida em que esses casos costumam acontecer em lugares muito íntimos, privados. Não há testemunhas, não há provas, e aí eles acabam pegando esse tipo de publicação e judicializando mesmo, criminalizando na perspectiva da injúria, da difamação, da própria calúnia, né, que é a imputação de crime. E como que você vê isso, assim? É por isso que a mulher ela tem que estar assessorada, ela tem que, além de ter uma rede social, de amigos, de família apoiando, né, que é importante esse apoio moral, psicológico, físico também, é importante um apoio jurídico para falar, olha, vai até aqui ou não fale essa palavra, que talvez seja importante. Não fale dessa forma, né? Não exponha dessa forma. É importante sim denunciar, é importante sim sair desse silenciamento, mas tem que ter um assessoramento jurídico e social para que a vítima não seja revitimizada, que ela consiga superar isso e... Ao invés de piorar ainda mais a situação, né? O caso aqui de Belo Horizonte, por exemplo, a vítima se expressou por meio do Facebook, né, que talvez seja uma ferramenta importantíssima nesses tempos. Se a gente vai no judiciário, o judiciário se nega a responder... Essa é um pouco a nossa experiência, sim, né, sim. Mari? A gente pega muito esses casos de violência doméstica, de violência machista, e a gente percebe que, infelizmente, muitas vezes a institucionalidade ainda não é capaz de dar uma resposta adequada o suficiente mesmo na medida da violência ali, né? E aí o que acontece? A vítima vai usar a ferramenta que ela tem. Às vezes a ferramenta que ela tem é a rede social mesmo, é o Facebook. E na rede social, na mídia social, as coisas se alastram, elas tomam outras proporções. Mas o que é legal também é que outras vítimas aparecem. Não, se aconteceu com você, aconteceu comigo também. Os casos acontecem assim, a partir de quando uma consegue sair do espectro ali do silenciamento, outras vítimas aparecem. Aqui em Belo Horizonte, como eu estou falando, a vítima se expressou, o pessoa pública, o agressor, falou, nossa, desculpa e tal, tudo bem. Depois, judicializou uma ação contra a vítima e apagou a carta de desculpas, né? Eles também, a partir de... Os agressores também se assessoram juridicamente. Então, eles também se preparam para isso, né? E aí, ele está numa posição de poder superior, simbólico, né? mesmo, Isso, diante do próprio Estado, né? E ele tem uma autoridade sobre essa vítima também. E para ele costuma até ser um pouco mais fácil conseguir montar essa ajuda, tanto social, porque as pessoas também o defendem na rede social, do mesmo jeito que tem gente para apoiar a vítima, o que a gente vê muito mais são as pessoas falando, olha, isso está errado, ou dizendo como a pessoa deveria se sentir sobre o caso, né? Agora, tem outros casos que são também emblemáticos, que eu acho interessante a gente discutir aqui. Por exemplo, o caso de Diego Novaes, que foi aquela situação da ejaculação no ônibus, que gerou realmente uma onda de debates e que é super delicado. E eu acho que é uma coisa interessante também da gente aprofundar nessa perspectiva jurídica, que eu acho que é muito importante para o nosso escritório também, essa relação do abolicionismo penal e da proteção das mulheres vítimas de violência, porque são aspectos muito delicados de uma luta social por um Estado democrático de direito mais justo, inclusivo, plural. Enfim, a gente sabe como que o sistema penal ele é seletivo mesmo, né? A gente vê aí quem está sendo encarcerado são os jovens negros de periferia. Enfim, assim, não sei, eu queria saber... Qual é a resposta, né? Não, mas acho que a gente tem que refletir sobre isso, porque qual é a resposta do direito penal mesmo, né? As pessoas vivem em função de uma vingança mesmo, sabe? De uma retribuição ao agressor.
E é claro que ela é seletiva, como o Gustavo falou. É seletiva, talvez a gente não quer punir os nossos pares. A gente quer o outro que a gente considera o diferente, né? E nesse caso do Diego Novaes, o que se pensou, não, ele é o diferente, né? É alguém pobre, marcadamente de uma periferia em São Paulo. De uma pessoa pobre, de periferia, e tal, trabalhador. E queria-se muito a punição dele, né? A punição do tipo, fique preso indeterminadamente, se possível. E eu acho que a principal questão desse caso é que não havia uma tipificação intermediária, ou seja, ou ele seria indiciado por um crime muito leve, que não teria consequência nenhuma, é como se ficasse na completa impunidade, ou ele seria indiciado por estupro, que poderia levar aí a muito tempo de encarceramento, assim. Mas eu acho que, desculpa te interromper, mas eu acho que o que ficou marcado mesmo é que porque ele saiu, né? Mesmo com passagens pela polícia, com várias... reiteradas, parecidas, né? Ele saiu. Sim. E isso deixou todo mundo indignado, né? Nessas redes sociais. Como assim ele saiu da prisão? Ele tinha que ficar preso, né? Ele tinha que continuar. Mas o que falta talvez seja conhecer mesmo as leis, como é que funciona o sistema penal, o jurídico do país, saber que a gente não pode ser motivado apenas por uma vingança sem sentido. E que as consequências disso, numa perspectiva mais ampla, são de ainda mais encarceramento das pessoas que são sempre as vítimas desse sistema penal, né? Isso, mas no entanto também a gente tem que pensar na vítima. Tanto nas vítimas, né? Já que ele já teve condutas reiteradas. Como que ela vai se sentir sobre isso, né? Foi no ônibus. Ele vai continuar pegando essa mesma linha e agora todo mundo já sabe a cara dele também, né? Porque passou em rede social, passou na TV, em jornais. E aí, como é que vai ser? Tanto para ele quanto para as mulheres ali dentro, que vão se sentir ameaçadas de alguma forma. Como que o direito penal vai lidar com isso? Que é muito do que a gente discute, da necessidade de se ouvir a vítima, né? Porque muitas vezes é isso, o sistema penal é acionado e ele começa a se movimentar praticamente sozinho, né? O Ministério Público entra em ação, começa a acusar, a sociedade muitas vezes condena antes mesmo do devido processo legal, né? Que é uma questão super delicada também. E muitas vezes a própria vítima fica negligenciada nesse processo. Né? E por isso que a gente luta também para repensar como o sistema judiciário trata a questão de gênero, né? Se a gente tem uma vara especializada em Maria da Penha, em violência de gênero, vara criminal, como que a gente vai lidar nas questões cíveis, questões de família, na questão de gênero? Se não se conversa. Exato. Se a vítima que está lá com um processo, que está com uma medida protetiva na vara especializada, ela tem que também estar na mesma audiência de conciliação com o agressor na vara de família. Como que o judiciário, como que o Estado brasileiro vai pensar isso, né? Porque o que você falou, de novo, negligenciando a vítima, né? Negligenciando o ocorrido e falando que isso é uma questão menor, talvez. Exato. Talvez a questão patrimonial, a questão da guarda dos filhos seja mais importante, de acordo com a tendência judiciária, que a própria violência de gênero, que ficou, além de estar numa vara especializada, criminal, ela não comunica com as outras varas de cíveis e de família. Com certeza. E a gente tem casos nesse sentido, né, nos quais a gente, inclusive, pediu alimentos que estão previstos ali na Lei Maria da Penha, mas que são muito negligenciados pelos juízes e pelos juízes da vara especializada. E aí é determinado que se peça na vara de família, e tampouco o juiz de família tem a sensibilidade de perceber que uma mulher vítima de violência, muitas vezes, precisa de um tempo, porque a violência também ela tem o seu aspecto patrimonial, que a gente vê frequentemente, geralmente ela anda junta, né? Sim. Agora, você colocou muito essa questão do diálogo, e eu acho que isso é muito importante, assim. E aí me remete a um outro tema que eu acho que para a gente começar a encaminhar para o encerramento do nosso primeiro vídeo, né? A questão de que em Belo Horizonte agora nós temos em tramitação 2 projetos muito graves que têm como objetivo central, na minha perspectiva, cercear esse mesmo debate que deveria vir das escolas, que aí é o projeto de lei 274, que é o Escola Sem Partido, que está tramitando aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e temos também
a proposta de emenda lei orgânica número 3, que tem o mesmo objetivo, mas ambos eles têm como objetivo limitar o diálogo, o debate sobre gênero e orientação sexual, enfim, nas escolas, mas a gente vê isso numa perspectiva extremamente machista, assim, muito delicada, né? Retrocedendo mesmo todos esses ganhos que a gente teve, né? Não só de legislativos, mas ganhos de sociedade mesmo, de mercado de trabalho, de atuação das mulheres na vida política. E a gente veio em pleno 2018, a gente discutindo questões de gênero que a gente não discute em casa e que essas questões pipocam o tempo inteiro nas famílias, dentro das casas brasileiras, mas não se discute em casa, se conserva, se oprime, se esconde. E aí a escola também, que é o espaço de aprendizado, de habilidade e competência dos alunos, você não pode discutir. Não só isso, né? A própria Constituição Federal preconiza que a escola é o espaço da diversidade, da pluralidade de ideias. Então não é como se a gente estivesse aqui querendo impor determinadas visões, não vai ter que falar. Olha, tem que falar de tudo, não é mesmo? A gente tem que ter um professor, tem que ter professores de vários tipos, com várias ideias, com várias estruturas de pensamento, para que as crianças elas possam ter um desenvolvimento completo, numa perspectiva de multiplicidade mesmo, né? De visões multifacetadas. E aí, enfim, eu acho que uma reflexão que pode ser feita, né, que infelizmente tem gente que fala que esse debate não é importante. Mas, por exemplo, na Câmara Municipal hoje nós temos 41 vereadores e apenas 4 são mulheres. Isso é muito representativo. O nosso Congresso, a mesma coisa. Ação que diminua as desigualdades de gênero, enfim, e tantas outras como temos na nossa sociedade, se nós não temos essa mesma representatividade nas próprias casas legislativas, né? Agora, assim, para a gente não concluir também totalmente pessimista, né? Pelo menos a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte é uma mulher preta, né? O que é muito importante. Claro. Uma pessoa que está aí trazendo um novo debate. A representatividade importa. Exatamente. Né? É isso. Convidando vocês a entrarem no nosso site, www.valenterespessale.com.br. Lá a gente tem vários textos que debatem a questão da violência de gênero, que problematizam um pouco isso, nas diversas perspectivas, né, Mari? Sim, é claro. E a gente também tem Facebook, claro, as mídias sociais estão presentes, Instagram também, LinkedIn, para ficar um pouco mais profissional. E a gente também tem algumas dicas, né, de livros. Livro brasileiro, por exemplo, de uma mulher negra no Brasil, que é a Cidiane da Silva, sempre presente nessas discussões de gênero e raça no país, e de classe também, já que ela vem de uma classe... né? O racismo no Brasil e afetos correlatos, já que ela trata do corpo, a questão do corpo da mulher negra, o que significa na sociedade, a mulher negra enquanto trabalhadora também. É uma boa leitura e leitura de uma brasileira, né? E eu vou indicar um clássico, né? Mulher, Raça e Classe, da Angela Davis. É uma leitura imprescindível para quem está querendo problematizar um pouco a questão do machismo, né? Do patriarcado e do racismo. Né? Bom, é isso. É o nosso primeiro vídeo, né, Mari? A gente tá tentando ter uma dinâmica aqui, mas com certeza a gente ainda vai aprender bastante nesse processo. Isso aí. Siga a gente, manda comentário, fala se gostou, o que a gente pode mudar, fala de temas também, porque a gente vai tentar trazer temas diversos, não só a questão de gênero, mas sobre o que está acontecendo no judiciário brasileiro, no momento, da política também. A gente aguarda os comentários. E a nossa ideia é trazer alguns convidados também, pessoas do nosso círculo, que estão construindo com a gente as lutas pela cidade. E é isso, até a próxima, né? Até a próxima.